Olá, tudo bem? Eu sou Elaine Gama, sou nova nesse lance de divulgar vídeos pelas redes sociais, mas eu estou aqui por uma boa causa. Eu quero compartilhar com vocês a cura de um câncer que Deus me proporcionou neste ano de 2017. A minha história começou quando eu tinha 11 anos de idade e me formei mocinha. Desde então eu sempre senti muita cólica. Minha mãe sempre me levava a médicos e eles sempre diziam que era normal. Tinham meninas que sentiam, outras que não sentiam, e eu era uma daquelas que sentia muita cólica. A minha cólica era tão absurda que não tinha nenhum remédio via oral que me ajudasse a aliviar a dor. Eu sempre tinha que parar em pronto-socorro, porque só com remédio na veia é que eu conseguia me sentir melhor. Minha mãe continuou a luta atrás de médicos, buscando uma solução para as minhas dores, e a gente não conseguiu. Até que um dia, assistindo televisão, eu vi um comercial que falava que mulheres que de repente sentissem muita cólica era para procurar um médico, porque elas poderiam ser portadoras de endometriose. E em uma das minhas consultas eu comentei com o médico: será que eu não sou portadora de endometriose? E aí ele me pediu uma ressonância magnética. Eu fiz, e depois de um mês de casada, isso em 2011, o resultado desse exame saiu. E o médico me informou que sim, eu era portadora de endometriose. Naquele momento eu fiquei muito triste, porque uma das consequências dessa doença é que a mulher fica infértil. E eu sempre tive vontade de ter filho. A partir dali nós começamos a tomar remédio para que a endometriose não evoluísse mais. Durante todos esses anos eu vim tomando esse remédio, e quando chegou em 2017, as minhas dores já começaram a ficar insuportáveis. Mesmo com o medicamento, eu sentia dor antes, durante e depois do meu ciclo menstrual. E nisso foram todos os dias com remédios e tomando remédios para ver se aliviava, e eu não sentia alívio. Até que num domingo, conversando com uma irmã na igreja a qual eu faço parte, ela me falou de um médico que atendia por plano de saúde e era especialista em endometriose, e atendia na minha cidade natal, Duque de Caxias. Na segunda-feira mesmo eu entrei em contato com uma prima minha, a Paula, e ela marcou a consulta para mim, e quando foi em maio eu consegui ir nesse médico, levei todos os exames que eu tinha e ele pediu para que eu refizesse, para ele ter uma nova avaliação do meu quadro. E neste exame que eu refiz, apontou que eu tinha endometriose, e a minha endometriose era profunda, tão profunda que já tinha atingido um canal do meu rim. Então ele falou que eu precisava de fazer uma cirurgia. Então nós entramos com um processo para marcar a cirurgia, e neste período o meu esposo ele perdeu o emprego. A minha família foi atingida por esta crise que está no nosso país. Então nós começamos a acelerar, entrando em contato com o plano de saúde, a secretária do médico também nos ajudando a tentar acelerar a data da cirurgia, e enfim nós conseguimos. Eu fui operada no último dia 31 de outubro deste ano de 2017. O meu caso estava tão avançado que eu não consegui ser operada por videolaparoscopia. Eu tive que fazer o procedimento mais conhecido como cesariana, e 2 equipes médicas me operaram. O meu médico ginecologista e um médico de urologia, para tentar manter o meu rim. Um dia depois de operada, o meu médico me visitou no hospital e falou que a cirurgia foi um sucesso. Para a glória e honra do Senhor, eles conseguiram manter o meu rim, só tiraram um pedaço do meu intestino. Então eu fiquei ali internada, tive alta, fui para a casa do meu irmão em recuperação, e da minha primeira revisão fui ao médico e ele disse que estava tudo bem, graças a Deus, e me liberou para vir para casa. E nós viemos para Rio das Ostras, na casa da minha mãe, isso numa segunda-feira à tarde. Quando foi na terça-feira, 00:05, quando eu olhei o meu celular, tinha uma mensagem da secretária do médico, pedindo que eu e meu esposo voltássemos com urgência clínica, porque ele queria falar com a gente. Naquele instante, a minha cabeça começou a pensar um monte de coisas e nada de pensamento bom. E eu fiquei preocupada, o que tinha de tão urgente que eu precisava de voltar à clínica, já que ele tinha dito que estava tudo bem.
E quando foi na noite de terça para quarta, eu não consegui dormir. E na quarta, para ajudar ainda, foi feriado. E na noite de quarta para quinta também não consegui dormir, preocupada com que informação o médico ia me passar. E na quinta-feira, às 10 horas da manhã, como marcado, nós estávamos no consultório e fomos atendidos pelo médico. E ele me informou que durante a minha cirurgia, ele tirou o material de mim e mandou para biópsia. E eu vou ler para vocês o que foi evidenciado na biópsia. Foi evidenciado neoplasia de células fusiformes. É uma linguagem técnica, a gente não entende, mas no português significa que foi localizado durante a minha cirurgia um câncer no meu ovário esquerdo. Aquela notícia caiu como uma bomba para mim, porque como estava tudo bem, eu não esperava receber aquela notícia. E os meus exames pré-operatórios, nenhum deles, foram vários exames, nenhum deles apontava que eu tinha um quadro de câncer. E conversando com o médico ali, nós informamos que a nossa situação, meu esposo desempregado, a gente já não tinha mais plano de saúde, o que nós poderíamos fazer para poder dar andamento ao meu tratamento. E o médico nos deu uma dica de voltarmos ao hospital, porque tinha que fazer um exame chamado imunohistoquímico, porque a biópsia que fizeram não conseguiu identificar qual era o câncer que eu tinha e nem o grau que ele estava. Então nós saímos ali da clínica e fomos para o hospital onde eu fui operada, entramos em contato com a pessoa responsável para saber se a nota fiscal da minha cirurgia ainda estava em aberto e se a gente conseguiria incluir este exame imunohistoquímico nesta nota fiscal da operação. E ela pediu para a gente voltar no dia seguinte, porque a moça responsável para dizer se a nota estava em aberto ou não já estava de saída. E assim nós fizemos. Na sexta-feira nós voltamos ao hospital e, graças a Deus, a moça nos informou que a nota fiscal da minha operação ainda estava em aberto e que ela ia tentar incluir este exame nesta nota fiscal. Naquele momento eu comecei a enviar mensagem para minha família, para alguns amigos, pedindo que nos ajudassem em oração para que a gente conseguisse incluir este exame na nota fiscal, já que nós soubemos que este exame custa em média de R$ 3.500 a R$ 4.000. E naquela situação em que estávamos, para a gente não daria para fazer. E entramos em processo de oração. Quando foi na semana seguinte, nós ligamos para o hospital para saber se a moça tinha conseguido ou não, junto ao plano, incluir o meu exame. E a moça nos informou que conseguimos sim. O meu exame foi incluído na nota fiscal da minha operação e o resultado ia sair só no dia 5 de dezembro. Durante esses 15 dias de espera, nós ficamos em oração, novamente enviei mensagem para minha família e para alguns amigos e começamos a interceder e pedir a Deus que não desse nada. Durante esse período, por 4 vezes, eu tive uma crise de nervoso, pensando, meu Deus do céu, se realmente acusar que eu tenho câncer, como que eu vou fazer esse tratamento? Foram momentos terríveis essas 4 vezes que eu entrei em desespero, mas depois eu coloquei um louvor e aquela paz do Senhor foi me acalmando novamente. Então o exame estava para sair o resultado no dia 5 de dezembro, no dia 6 nós fomos para o Rio, porque no dia 7 nós tínhamos consulta. No dia 6 nós pegamos o resultado de uns outros exames de sangue que o médico tinha pedido para eu fazer. Esses exames iam acusar se eu tinha câncer em outros lugares do meu corpo, além de uns raios-x e este resultado do exame imunohistoquímico. Quando nós fomos ao hospital, o meu esposo subiu para pegar o resultado, porque tinha escada e eu operada, então não subi com ele, porque da última vez que eu tinha feito isso eu senti muitas dores. E eu fiquei lá embaixo aguardando ele voltar com o resultado, e o William demorou muito, e eu já estava lá embaixo preocupada, meu Deus, será que já deu algum resultado positivo para câncer e o William já está dando andamento em algum procedimento? Mas ao mesmo tempo eu tentava acalmar meu coração, eu tentava exercitar minha fé
e pedindo a Deus, Senhor, não permita que tenha dado nada. E demorou mais um pouco, o William desceu com nada na mão. Eu achei estranho e perguntei, ué amor, cadê o resultado do exame? E ele falou para mim que a moça o informou que o médico que estava analisando o laudo do exame imunohistoquímico pediu uma contraprova. Na hora que ele falou isso, eu falei para ele, amor, eles não acharam nada. Por isso que eles estão pedindo contraprova. E ele sorrindo para mim disse que foi a mesma reação que ele teve. Ele sorriu para a moça quando disse para ele que o médico tinha solicitado uma contraprova. E naquele instante eu novamente enviei mensagem para minha família pedindo para que me ajudassem em oração para que realmente tivesse sido aquilo que a gente tivesse sentido, né? Que eles não tivessem encontrado nada e por isso estavam pedindo a contraprova. E nós fomos para casa, a moça disse que ia ligar para o meu esposo ainda naquele dia, porque o médico ia liberar o laudo naquele dia mesmo. E quando foi mais 8 horas da noite, o hospital ligou para o meu esposo e informou que o médico liberou o laudo, mas que não podia enviar para ele porque era tarde, só podia enviar no dia seguinte. E eu fiquei preocupada de novo. Poxa, por que não podem enviar agora? Será que acharam alguma coisa e não querem que eu fique preocupada e por isso só vão liberar amanhã? Mas eu orei ao Senhor e consegui ter uma boa noite de sono. E no dia seguinte, às 7 horas da manhã, o William ligou para o hospital. A moça disse que ia passar para o e-mail dele o laudo do exame imunohistoquímico e ficamos aguardando. Eram umas 8h20 da manhã, ela ainda não tinha enviado. O William ligou novamente e outra menina enviou o resultado pra gente. E eu lembro que eu estava no cantinho assim da cama do meu irmão orando, pedindo a Deus que não viesse nada nesse resultado. E quando eu abri os olhos, eu vi que o William estava lendo no celular. E eu perguntei a ele se era o laudo e ele disse que era. Eu não queria saber o que tinha naquele laudo, mas eu não aguentei a curiosidade e acabei perguntando a ele o que tinha dado. E eu vou ler para vocês o resultado que deu. Quadro morfológico e imunohistoquímico consistente com fibrona ovariano. Nós não entendemos nada e novamente eu não resisti e fui para o Google. E quando eu coloquei no Google apareceu como câncer. Na hora eu fiquei triste. Falei para o William, amor, deu câncer. Só que me deu um estalo que imunohistoquímico é o nome do exame que identifica qual era o câncer que a pessoa tem. Então eu coloquei novamente no Google o final do resultado, fibrona ovariano, e apareceu como câncer benigno. Eu comentei para o meu esposo e ele já levantou para me abraçar chorando. E eu também feliz com aquilo que eu estava lendo no Google, eu não consegui ter a mesma reação que ele. Eu ria e eu não conseguia chorar, eu só tremia. A única reação que eu tinha era tremer. O que eu tinha vontade de fazer era gritar e pular de alegria, mas eu não podia gritar porque a minha cunhada estava no cômodo ao lado na cozinha. E era uma informação do Google, eu não podia falar para ela porque eu não tinha certeza. E eu também não podia pular porque eu estava operada. Então naquele instante nós fomos para a consulta médica, estava marcada para as 10 horas da manhã e nós só fomos atendidos, eram 10 para o meio-dia. E naqueles momentos de espera, tudo que eu queria era entrar naquele consultório e ter a confirmação do médico de que não era câncer maligno. E quando nós entramos, nós sentamos para conversar com o médico e ele me disse que tinha uma boa resposta para mim. Que ele não sabe o que aconteceu, mas que no exame imunohistoquímico o resultado tinha vindo como se eu não tivesse câncer. Um resultado totalmente diferente da biópsia que anteriormente eles tinham feito. No momento, a única coisa que eu consegui dizer para ele foi glória a Deus. O meu esposo estava do meu lado e também disse glória a Deus. E ele na nossa frente disse glória a Deus mesmo. Porque eu estava preocupado como que eu ia poder ajudar a Elaine. Porque o tratamento que eu ia ter que fazer era um tratamento muito invasivo. E para a honra e glória do Senhor, este resultado de exame veio como uma segunda chance de vida para mim. E eu fui curada. Eu não tinha mais câncer.
O objetivo deste vídeo é para passar para você que de repente está passando por uma mesma situação que eu passei. Em momentos de desespero, de repente você está numa situação que você não vê saída. Mas eu quero dizer para você que confia no Senhor. Ore a Deus, busque em Deus, porque Ele é o mesmo que curou lá atrás e que cura ainda hoje. Ele me curou no último dia 7 de dezembro de 2017, eu ganhei uma nova oportunidade de vida. E eu quero dizer para você, não desista. Busque em Deus, porque Ele pode te ouvir assim como Ele me ouviu e Ele pode te abençoar também. Eu quero deixar para você uma palavra que está em Mateus 9, nos versículos 29 a 31. Essa passagem fala sobre a cura de 2 cegos. E no versículo 29 diz assim: Tocou então Jesus os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a fama por toda aquela terra. Assim como esses 2 cegos não conseguiram conter a alegria que eles tiveram de novamente estarem vendo, eu também não consigo conter a alegria que Deus me deu com essa cura. E assim como eles espalharam a notícia por toda parte, eu também quero espalhar para todo mundo a cura que Deus me deu. Eu quero espalhar para todo mundo que o nosso Deus, Ele ainda nos ouve. É que a gente, às vezes, em momentos de desespero, a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, mas Ele nos ouve. E eu quero dizer para você que é para você não desistir, que é para você continuar confiando no Senhor, porque Ele nos ouve e Ele nos atende, mesmo que a gente não mereça. Eu não fui curada porque eu sou melhor, ou porque eu sou uma serva fiel. Não, eu fui curada por causa da misericórdia do Senhor. E eu quero dizer para você, continue crendo em Deus, porque Ele pode te ouvir, porque Ele pode estar chegando para você com a sua vitória. E você, em momentos de desespero, pode pensar em desistir. Não desista. Deus, Ele está ao seu lado, assim como esteve ao meu lado em todo o tempo. Eu quero que você fique com essa mensagem. Continue confiando no Senhor.